Espaço jovem, jovens no coração de Deus. Meu coração é dele, desde presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Mora em mim. Mora em mim. Glória a Deus, e assim que a gente começa mais um Espaço Jovem, a paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem de hoje. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou por nossas redes sociais. Somos muito gratos de receber você neste espaço feito especialmente para você. Já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais do YouTube e EADP Live e Rede Brasil Oficial. E não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E compartilha também este vídeo e participe com seu vídeo de louvor de até 1 minutinho em nosso WhatsApp. Anote aí, 819-9209-4819. E esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: comparação é enganação. Estaremos falando sobre o perigo da comparação na internet e na vida real. No perigo de se achar superior ou inferior, né? Por causa de bens materiais ou por ideais de sucesso do mundo. E de como devemos nos ver diante da palavra de Deus. Bom, hoje estamos recebendo o pastor Sérgio Jeremias para falar sobre esse assunto tão importante, pastor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Manassés, a paz do Senhor aos nossos jovens, a paz do Senhor aos queridos telespectadores, os irmãos que estão acompanhando pela Rede Brasil e também pelos canais digitais. É muito importante e gratificante participar deste programa. Também o jovem Caio Felipe, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmão Manassés, e também a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar participando mais uma vez desse programa tão abençoado, programa Espaço Jovem. E desde já eu quero mandar já uma saudação para os meus pais que estão acompanhando e também um abraço ao coordenador, pastor Levi Barbosa. Amém. Então vamos para a nossa chamadinha, né, dos jovens que estão aqui abrilhantando o nosso programa de hoje. A Micaele Camille, Deus abençoe. A Alana Maiara, Deus abençoe. Vitor Rian, o Vitor é o tecladista. Nicolas Rian, é irmão? Não, só coincidência do nome, Rian e Rian. Whitson Lemos, Deus abençoe, Whitson. Nel Gleibson David, bem diferente o nome, né? Deus abençoe. E a Mariana Raquel, amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pastor, um tema extremamente importante, não só para a juventude. Quando a gente fala em rede social, a gente só lembra dos jovens, né? Mas é um perigo para todos nós. Tem estudos sérios hoje, e nem precisa de estudo para chegar a essa conclusão de que muitos jovens, muitas pessoas estão entrando em depressão por conta das redes sociais, né? Começa a fazer aquelas comparações, quem tem mais dinheiro, quem comprou um carro, quem reformou a casa, e vai dando aquela depressão porque você estacionou ali. Qual o perigo disso, pastor? Muito bem, o senhor fala em estudo e é bom a gente começar mostrando que são estudos, né, ciência, para não dizer que é uma conversa apenas de pastores, uma discussão apenas de ideias, mas é baseado em estudos, em ciência. Eu diria que, para início da nossa conversa, falando em estudos, para a gente ter uma ideia, o senhor fala não somente os nossos jovens, mas como o programa é voltado para o público jovem, especialmente eles. O Brasil é o segundo país conectado no mundo, o segundo país mais conectado
no mundo e o terceiro país que mais usa redes sociais. Então, só por essa análise já leva o tema para uma discussão que a gente entender a seriedade. Então, eu diria que, para a gente colocar a pauta de início dos perigos, irmão Manassés, queridos jovens, telespectadores, o ser humano, quando ele nasce com um desejo, pelo menos 3 desejos ele desenvolve quando ele nasce, que é o desejo de ser, o desejo de ser, que é aquele que busca, faz ele buscar status, o desejo de poder, que confere a ele a aquisição de posse, e o desejo de dominar, né? E isso leva tempo, na vida real isso é demorado. E aí vem as redes sociais. As redes sociais traz a façanha do empoderamento. Então as pessoas conseguem muito rápido fingir ser, fingir ter, fingir poder. É a sua aparência. É só aparência. Então é a venda da ideia, né, que é um recorte. E aí vem o perigo de quem está absorvendo esta ideia, que na verdade não tem um senso crítico para analisar e acredita que aquilo ali é um padrão, uma regra a ser seguida e que se ele não se encaixar dentro desta regra, aí vem o que chama de adoecimento mental, que eu pressuponho que a gente vai estar falando isso durante toda a programação. Então é um perigo muito grande, porque a ideia é vendida, é um recorte que nem sempre condiz com a realidade, e quem está comprando essa ideia, na maioria das vezes, são jovens, não tem o senso crítico e a maturidade emocional suficiente para entender isso e não comprometer a vida real em detrimento da vida virtual. Eu assisti, pastor, um documentário dos criadores, né, de redes sociais, enfim, eu achei muito interessante isso. O dilema das redes. Vai lembrar. O dilema das redes. O dilema das redes. E eles dizem que não permite que os filhos deles usem, não é? Meu filho até os 18 anos ou até a adolescência não vai usar. Então, os próprios criadores já estão dizendo que o negócio é sério. Eles sabem os perigoso, malefícios, né, que fazem. Não é? Todo mundo aqui tem rede social, né? Quem não tem aqui? Que pergunta, né, rapaz? Quem não tem rede social? Mas todos nós temos, né? O jovem Caio também tem. Isso é um perigo, né? Você que é um jovem ainda na casa do Senhor. Posso perguntar a idade? Pode, né? Homem não tem esse problema não, né? Completei 25 anos. 25. E é um perigo principalmente para a juventude, irmão Caio? Sim, senhor irmão Manassés, porque nós percebemos, assim, de uma forma geral, que as redes sociais em si, elas são uma ferramenta, né, que pode proporcionar facilidades, né, de comunicação, né, de pesquisas. Lá você pode divulgar o seu trabalho, divulgar atividades, né, que são interativas e, inclusive, também pregar a palavra do Senhor através das redes sociais. Porém, como o senhor já bem destacou, e o pastor Sérgio também, a respeito dos perigos, né, que essas redes sociais podem promover para a juventude, principalmente a juventude cristã. Nós percebemos que no mundo eles divulgam, propagam um certo tipo de padrão, principalmente estético, né, de riquezas, padrão seculares de trabalho, né? E o jovem cristão, ele tende a se sentir pressionado por essa sociedade. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós devemos estar aqui, participar das atividades cotidianas, né, seguindo o nosso curso normal de atividades, mas sem ser influenciado por esses padrões, né? E um outro texto que eu gostaria de destacar para encerrar esse comentário é um texto que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 12 e o versículo 2, que é bem conhecido da igreja, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Então, assim, não se conformar é não se amoldar a esse padrão. E nós estamos aqui justamente para ser a diferença. Então, precisamos entender que as redes sociais são uma ferramenta, a gente não deve se comparar ao ponto de se prejudicar emocionalmente, como o pastor pontuou, mas entender que nós somos únicos diante de Deus e nós temos o nosso valor. Deus reconhece o nosso valor. Com certeza. Agora, essa questão da comparação, que é o nosso tema de hoje, né? A questão de estar o tempo todo se comparando. Querendo ou não, a gente faz esse exercício. Fulano tem, e você acaba se achando ou superior, porque aquele é mais humilde, ou inferior, porque o outro tem alguma coisa melhor do que você, comprou um celular de última geração, um iPhone, aí não sei o que, tanto aí na terra, né? Mas isso também é um perigo, viver de comparação, pastor, e querer sempre mostrar o que não é. Verdade. As redes sociais, a mídia de uma forma geral, ela é agente influenciador,
ela é ditadora de normas de comportamento, infelizmente, né? As redes sociais hoje se tornou uma grande ferramenta de ditar normas de comportamento. Mas além de ser um agente de influência e ditadora de normas de conduta, ela se tornou um aferidor de medidas, ou seja, se tornou um parâmetro que as pessoas passam a se comparar. E aí, como o senhor falou, vem a questão ou para mais, subestimar, ou de se sentir aquém daquele padrão que é passado, e aí é que vai gerar toda a problemática. Eu acredito que daqui para frente mais a gente vai ver os perigos, tanto de quem se sobreestima em relação às comparações, como aqueles que ficam se autodepreciando em função da comparação, que, diga-se de passagem, é um dos maiores problemas para a juventude hoje é a questão da autoimagem, né? A não aceitação, a ter tédio pela realidade. É muito comum a gente ver as meninas aí que são blogueiras, né, que colocam a foto, como é a realidade, como é que você coloca? Expectativa e realidade, né? É muito comum entre os jovens, então a expectativa e realidade é um abismo infindo. E quando essa expectativa não condiz com a realidade, que as mídias passaram a ser essa regra, aí as pessoas entram nessa questão de tédio pela realidade e autodepreciação, e em casos extremos até a suicídio. Infelizmente nós temos já índices até altos pelo mundo de pessoas que estão se autodestruindo em função dessa comparação midiática. Há um tempo atrás, hoje está em desuso, né? O CD, o LP já há muitos anos. Ultrapassado. Mas tinha gente que a gente não conhecia, né? Porque a foto do CD tinha o tratamento, o famoso Photoshop, né? Quando a pessoa chegava, o cantor chegava para entregar o CD, mas cadê o cantor? Sou eu, né? Mas você não conhece. Hoje em dia você tem isso no aplicativo. Você bota o filtro, aí tira a espinha, tira a cara, fica bonito, né? Enfim, eu uso filtro também para ficar menos feio, né? Mas isso também é uma forma de você negar quem você é de verdade, pastor. Exatamente. Porque a menina aqui não usa, né? A menina não usa filtro aqui. Bem, exatamente isso. Quando eu falei do início que o ser humano tem o desejo do ser, e que as mídias sociais apresentam a façanha, né, de você ser, pelo menos por um momento, e aí quando você faz a comparação, dificilmente bate com aquela expectativa proposta. Aí vem a angústia do não ser. É por isso que as pessoas têm se autodepreciado, automutilado e até entrado no caminho do suicídio, alguns no caminho das drogas, porque é um recorte, aquela famosa que apresenta, na maioria das vezes, tudo é apenas um recorte, não diz respeito a toda. Infelizmente, Manassés, permita até pessoas casadas, né, que traz o seu casamento e faz uma comparação com aquele amor, né, apresentado ali pelo story. Em casa tá só Deus sabe pela misericórdia, mas aí no story, e aí os casamentos passam a ser comparados e infelizmente tem trazido até consequências, porque essa comparação, a realidade não está batendo com aquela proposta que é vendida, infelizmente, de um recorte de uma fantasia. Mas hoje nós somos conhecidos, né, irmão Caio, e os jovens que estão aqui, pelas redes sociais. Sim. Todo mundo antigamente, tempo de mamãe e de vovó, tinha um álbum de foto em casa que ninguém quer ver mais. Olha aqui o foto do meu menino. Todo mundo acompanha pelas redes sociais. A nossa vida está nas redes sociais. Agora um investimento, né, do Zuckerberg, que agora propriamente o mundo virtual, né? Quer dizer, ele já está dizendo para que veio, quer que as pessoas vivam de fato um mundo virtual. E aí entra essa questão. Oi? É o metaverso. Obrigado, a voz aqui me ajudou. Metaverso. A gente está caminhando para um mundo esquisito, né, pastor? O que seria esse metaverso, né? Que na verdade é uma mesclagem de realidade e virtualidade convivendo no mesmo espaço. Que loucura. A gente já vê isso, um exemplo, os Pokémons, né? A gente chegava na igreja, cheguei na igreja, de um menino correndo, pulando o muro, procurando Pokémon. Então, já é uma amostra grátis deste mundo que o dono do Facebook aí quer trazer, que na verdade não vai demorar não. Eu creio que no futuro muito próximo a gente está vivendo essa realidade híbrida, né? De realidade e virtualidade convivendo no mesmo ambiente. Imagine você o problema que isso vai trazer, né, para o mundo emocional do ser vivente. Uma loucura, uma loucura. Mas voltando aqui ao nosso assunto propriamente dito, né, a questão da comparação, jovem Caio, vocês que estão aqui, você que está em casa, eu era criança, pastor, e eu ouvindo uma mensagem
Eu creio, eu era das crianças, eu ainda era dos Cordeirinhos de Cristo. Mas eu lembro da mensagem. Eu creio que ele estivesse falando ali sobre inveja, alguma coisa assim. Era um tempo que as pessoas ainda estavam comprando TVs, que era um produto muito caro. E a esposa todo dia dizia, meu filho, compra uma televisão. Mas ele não tem o dinheiro, eu não posso comprar uma televisão. E todo mundo que tinha televisão tinha aquela antena, né, em cima de casa. Aí chegou um momento que ela disse assim, já que você não pode comprar a televisão, compra pelo menos a antena, que é para que todo mundo que passar aqui veja e ache que a gente tem uma televisão. Mas é exatamente isso. Muita gente quer mostrar, e aqui a nossa conversa inicial, o que não é. Né? E a Bíblia também vai falar sobre isso, né, pastor? Aqueles que se mostram que não é, engana-se a si mesmo. Verdade. Aí tem a temática, né, os dois lados, os problemas que são desenvolvidos, além dessa comparação, a soberba, né, e a inveja, né, que são pecados, além de outros pecados. Por exemplo, o narcisismo hoje está sendo evoluído em função das redes sociais. Mas a questão da soberba, né, a pessoa hoje julga o seu nível de importância por quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, quantas curtidas terá um pôster, né? Quantas pessoas visualizaram o story. Quantos compartilharam. Quantos compartilharam. Então, tem essa soberba. O senhor está falando que a gente, quando fala antigamente, está falando de 2, 3 anos, infelizmente, né, com o avanço. Tempo. Mas quando a pessoa queria se aproximar de uma pessoa importante, o que é que pedia? Primeira coisa, me dê seu autógrafo. A atual geração hoje não sabe nem o que é autógrafo. Chega perto de uma pessoa importante, tira um selfie comigo. Fazer um selfie, por quê? Porque vai jogar isso nas redes sociais, isso é chamado pelos psicólogos da teoria da associação. Se eu estou perto de uma pessoa importante, então a imagem que eu estou passando para as pessoas é que eu também sou uma pessoa importante. Na linguagem dos jovens, vou pegar moral. Né? Vou causar, não é? Vou causar. Então, faz uma selfie de uma pessoa incrível que eu fico observando, às vezes, viu a pessoa por 2 vezes, aí coloca foto com meu amigo. Né? Verdade. Já chama logo de amigo, porque é uma pessoa importante. Então, isso é uma forma de soberba que está causando as redes sociais. E além da soberba, vem a questão da inveja, que hoje é chamada competição virtual. Né? Digamos que a pessoa, umas férias com os pais, foi lá para Gramado, dentro do Brasil, aí coloca 20 fotos aí em Gramados. Aí a outra foi, no próximo mês, o pai foi para Paris. Aí coloca lá a foto, um dia especial na Torre Eiffel. Ou então vestido no negócio no pescoço, lá no arco do triunfo, né? A legenda fica por sua conta, aí pronto. Então a outra colocou aqui em Gramado, a outra colocou em Paris. Então isso a gente está vendo constantemente. Então as pessoas estão trazendo essa façanha da virtualidade para a sua vida real e está trazendo problemas. Eu acredito que esse programa é muito expressivo para que o cara, o telespectador que esteja acompanhando aí, não coloque a sua vida real em detrimento da vida virtual. Isso vai trazer, a ampliar os problemas que já são visíveis no nosso meio. Irmão Caio, que geração, né? O senhor é um jovem de 25, eu sou um jovem de 41, já um coroa. Mas, enfim, e essa geração que está começando agora? Porque os pais já pegam um celular e colocam na mão de uma criança de 3 anos, e às vezes até menos. Sim. Tenho medo agora de nascer, o médico, em vez de dar um tapinha, dá um celular para um menino. Esse é o perigo, muitas vezes, e você como jovem na casa do Senhor, para os pais saber essa orientação, saber o momento de dar, e depois eu queria que o pastor também complementasse essa pergunta. Bom, Manassés, hoje em dia os pais devem ter um cuidado dobrado, né? Essa geração está uma geração com bastante coisas, né, que surgem ao longo do tempo, que fazem com que o desenvolvimento da criança seja até mesmo prejudicado. Como o senhor falou, existem pais que permitem filhos de 2, 3 anos já mexer em celular, isso que a própria psicologia, não aconselha, a pedagogia também, questão de trabalho com crianças, o acompanhamento com as crianças, percebe que o desenvolvimento da criança não fica tão adequado para aquela idade. Claro que existem jogos educacionais, mas o ideal é trabalhar com ele, com as crianças, eu digo, materiais lúdicos, ensinar as cores, ensinar os números, os animais, coisas mais simples. E como o senhor falou, até mesmo os próprios criadores das redes sociais não permitem que os seus filhos usem determinado tipo de aparelho ou até mesmo de aplicativos por uma certa idade. Tudo isso porque eles já sabem dos perigos que pode causar. Então, os pais devem ter esse cuidado redobrado, e sempre procurar
a forma correta, né? Claro, de uma forma bíblica também, né? Porque a gente sabe dos perigos que a rede social transmite, porque é uma facilidade de encontrar diversos tipos de conteúdos que podem trazer bem, podem fazer o bem, mas também podem trazer o mal, né? E as crianças cristãs devem estar sobre esse cuidado dos pais. Vós pais, né? Que diz a palavra, né, pastor? Vós pais, né? Criar os vossos filhos na doutrina do Senhor. É indiscutível que existe os software, né? Que hoje pode produzir avanços, desenvolver algumas competências, não há dúvida disso, mas na maioria das vezes, isso é provado, mais uma vez, a questão da ciência, que a questão da dependência psíquica, né? Que é tão gritante, tão séria, quanto a dependência química, a dependência de uma droga, de um produto. Então, nos preocupa quando a gente lê nos estudos que o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais. E quem é o maior consumidor? Jovens, crianças, jovens e adolescentes. Então, não é em vão que o assunto está sendo discutido hoje num programa voltado para o público jovem. A questão do jovem com a cultura ao corpo, né, o belo, que é a proposta principal das redes sociais, dos influenciadores digitais, possivelmente falaremos daqui a pouco, é exatamente vender e estabelecer essa ditadura do belo e do grande. E aí, aí que eu acredito que nesse programa vai mostrar o dilema das redes, a gente tem o famoso algoritmo, né? Uhum. Que todos nós agora temos um perfil digital, todo mundo tem um avatar. O mundo nos conhece, a gente não tem mais privacidade, porque o meu algoritmo, se de repente a menina vai procurar lá magreza, né? Por conta daquela influenciadora, da blogueira que posta lá, então amanhã quando ela vai clicar num vídeo, antes do vídeo vai estar lá uma propaganda falando sobre magreza, sobre como. Então por quê? Porque o sistema, não tem como a gente evitar, já criou o meu avatar, o algoritmo já criou aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. Então, quanto mais as pessoas consomem isso que acham importante, vai se achando mais distante, porque vai fazendo essas comparações e vai ficando cada vez mais distante dessas comparações. Então, papai e mamãe, às vezes a gente chega tristemente nas congregações, nas igrejas, e a mãe, para distrair, para que o filho não aperreie, né, na linguagem do nordestino, aí em pleno culto dá um celular para a criança. O senhor falou, tem 40 e poucos anos, estando da geração de que os pais levavam as crianças, e eu acredito que talvez alguns dos irmãos, que dormiam debaixo dos bancos, né? Mas agora não, a criança vai para não tumultuar e coloca lá, entrega um celular. Então a gente está marchando para um problema bem mais sério do que a gente imagina. Bom, vamos para o intervalo. E no meu tempo, levava para o beco da igreja, levava umas palmadas e voltava e não podia nem chorar, né? E virei gente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí, o assunto hoje está excelente, não só para os jovens, para as crianças, mas para os pais também. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares o nosso programa nos canais IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Até já! Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o rei da glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é rei e digno do meu louvor. Que bênção! Já estamos de volta aqui no nosso Espaço Jovem. E não esqueça de compartilhar o nosso programa nos canais do YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial.
Estamos conversando hoje sobre o tema comparação é enganação. Estão conosco o pastor Sérgio Jeremias e o jovem Caio Felipe e os jovens aqui da área 26, que estão louvando ao Senhor Jesus nesta noite. Pastor, a gente pode ser levado a dois extremos, ou de se achar o super, o melhor, ou como a gente já tratou no primeiro bloco, se achar muito inferior. Mas abre-se espaço, irmão Caio, para que eu possa sentir inveja, desenvolver a inveja no meu coração também, ou o orgulho. Os dois foi que levaram o diabo a cair, a ser diabo, Verdade. Isso é um sentimento terrível, pastor. Pois é, Manassés, é esse o contexto que a gente vive, é um contexto do belo, do prazer, daquilo que satisfaz o ser humano, tanto do ponto de vista biológico, como psicológico, social. E é isso que as redes sociais, a mídia vende e apresenta. Então isso leva à questão da inveja. Quando o ser humano passa a comparar aquilo que é belo, aquilo que é prazeroso, apresentado pela mídia, especialmente na questão corporal, quando se trata de adolescente, de jovem. E aí vem a questão da inveja. A inveja é um sentimento que se desenvolve que você não percebe, como você bem pontuou aí, levou o Satanás à queda. Então, tanto a inveja como o narcisismo, que é a preocupação exagerada pelo belo, pelo físico, isso com certeza tem se desenvolvido e a gente vê sem sombra de dúvida. A gente tem uma pergunta aqui, a jovem Mariana. Fique à vontade, irmão. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, pastor. Pastor, eu queria saber, frisar um pouco sobre a questão da comparação, quando a comparação ela se torna tão grande a ponto de a pessoa querer ser igual àquela outra pessoa. E isso ocasiona como muitas blogueiras e influências digitais falam, a questão de lipoaspiração, cirurgia no nariz, botox, o desejo de se tornar, entre aspas, mais bonita, como tem ocasionado muitas jovens, e isso acabou fazendo com que muitas jovens perdessem a própria vida ou fizessem uma cirurgia que elas se arrependessem pelo resto da vida. Eu queria saber como que nós, sendo jovens, podemos alertar outras jovens cristãs e também não cristãs a não chegarem a esse limite extremo. Muito bem, é uma pergunta bem pertinente, a pergunta da Mariana, Mariana, primeiro dizer para todos nós aqui, para os nossos amigos que estão acompanhando, que essa luta, a busca pelo belo começou desde os idos lá, 1960, com a eclosão do movimento sexual. Então, a libertação sexual, pregado muito nos anos 60, 70, fez com que as pessoas se preocupassem exageradamente com o belo, a busca pelo belo e até do culto ao corpo. Com a ascensão da internet e da globalização, isso se tornou uma realidade mais presente, mais visível. Basicamente, com a internet, aí vem o que já foi discutido aqui, a questão dos influenciadores digitais. E até os mega influenciadores são aqueles que têm mais de 1 milhão, como o caso de vocês, de seguidores nas redes sociais. Então, o que essas pessoas dizem, Manassés, é muito mais do que uma opinião. Eles são chamados de geradores, se torna lei. Para você ter uma ideia, a família passou toda a vida passando determinados valores aos filhos, e aí 2 vídeos de uma blogueira ou de um influenciador digital desconstrói tudo que foi dito lá a vida toda. Quem é pastor de igreja sabe o que eu estou falando. A nossa igreja é centenária. O que se ensina a vida toda com dezenas de anos é desconstruído com facilidade por conta do influenciador digital, porque aquilo que ele diz se torna lei. Então o jovem ele não tem maturidade emocional para filtrar realidade, virtualidade e os perigos. E como está a questão da ascensão do culto ao corpo, do belo, claro que isso vai mexer com a sensibilidade. Se uma pessoa tiver 2 quilinhos acima do normal, já percebe que não se encaixa nesse padrão e isso aí vem a imitação, a busca por querer, Discutíamos aqui nos bastidores que nem há necessidade, mas a pessoa passa a se achar feio, feia, que não está dentro desse padrão e aí vem a busca, às vezes de forma clandestina, sem orientação médica e desnecessária. E aí a gente tem visto, infelizmente, é notícia, constantemente a gente vê de pessoas novas perdendo a vida por uma cirurgia que não deveria ter feito, e muitas que conseguiram fazer a cirurgia, depois vem problemas psicológicos, porque um feito desnecessário vai gerar uma frustração futuramente. Então eu acho que esse programa também serve
para alertar os nossos queridos jovens, né, para entender que Jesus disse: a abundância de um homem não consiste aliás, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. A pessoa deve ter a autoaceitação, aceitar você do jeito que você é, como você é, aprender a lidar, viver bem intrinsecamente. Então vai saber se posicionar frente a essa proposta da rede social. Se não, vai infelizmente entrar nas estatísticas que a gente tem visto recentemente. A gente vai ouvir os jovens louvar, se prepara aí, mas antes eu queria só complementar aqui com o jovem Caio. Isso que o pastor falou é muito importante, né? Os influenciadores, milhões de seguidores, e o que ele diz vira regra. E o que ele também apresenta, Caio, vende. É por isso que muitos deles não querem ir para a TV paga pouco, ele ganha rios de dinheiros ali na internet. E as pessoas acabam adquirindo, comprando produtos, enfim, alimentando ainda mais isso aí, né, irmão Caio? Sim, exatamente, porque justamente vemos a questão da influência, né? Tudo isso volta para o ponto principal do programa, a respeito da influência, o que você vai fazer para se manter, né, nesse sistema, né, que, como o evangelista, o pastor já falou, né, a questão da globalização, da internet, e tudo isso causa, sim, uma determinada pressão sobre os jovens. Os jovens se sentem pressionados, se sentem sobrecarregados, porque não conseguem se adequar a esse padrão que o mundo está oferecendo. A comparação ela é inevitável, né? Todos nós vivemos uma vida, mesmo de forma inconsciente, nós nos comparamos. A questão é: qual a função dessa comparação? Essa comparação é de forma benéfica, como um progresso, como uma inspiração, ou é de uma forma de vitimismo, uma forma de inveja, que volta àquele outro ponto que já foi comentado? Tudo isso a gente precisa ter atenção, porque na Bíblia existem vários tipos de exemplos, né, de pessoas que se compararam e que deram errado. Por exemplo, nós vemos a história de Caim e Abel, não é? Deus aceitou o sacrifício de Abel, rejeitou o sacrifício de Caim. O que foi que gerou? A inveja. Né? E a Bíblia registra como o primeiro homicídio, né? Que o próprio Caim matou o seu irmão. Mas também vemos inspirações, pessoas que se compararam a outras, mas que perceberam que aquela pessoa ela tinha uma certa superioridade no sentido espiritual, né? Já que a gente está tratando com um programa para jovens cristãos, e com essa comparação ela não se sentiu inferior, mas ela buscou se inspirar nessa pessoa. Nós vemos o caso de Elias e Eliseu. Né? Eliseu trabalhou com Elias, foi servo de Elias por muitos anos, e quando Deus anunciou que iria tomá-lo da terra, Eliseu ele decidiu continuar o ministério profético seguido pelo profeta Elias. Então a gente vê que ele se inspirou nele, ele se comparou, mas se inspirou. Então nós temos esses dois extremos. A gente pode usar essa comparação como vitimismo, de uma forma diferente, né? Mas também usar de uma forma positiva como uma inspiração. Muito bem, só pegando aqui um gancho, né, na fala do Caio e início a sua fala da pergunta, quando fala da importância do influenciador, do produto. Hoje diz que 92% das pessoas preferem divulgar o seu produto com um influenciador digital do que com uma celebridade tradicional. Então, a pessoa que tem toda uma história, né, no meio artístico, mas a pessoa prefere, 92% prefere que quem divulgue seu produto seja um influenciador digital, porque sabe a abrangência e a importância que esses personagens, infelizmente, têm hoje no nosso meio. Que coisa, né? Mas vamos louvar ao Criador. Esse aí não tem comparação. Esse aí é somente ele é exclusivo. Amém. E vamos adorá-lo neste momento. Eu vou viver em todo tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam.
vou viver. Aleluia. Em todo tempo, pois sou teu tempo, renuncio tudo que é impuro, renuncio a carne, renuncio a minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Aleluia. Que nós possamos ser apenas imitadores de Cristo e que, como Ele, nós podemos ser santo. Amém? Glória ao nome do Senhor dos Exércitos, que possamos ser cada dia mais santos. Nós vamos falar de outro tema, pastor, dentro do assunto, que é sobre imitar, né? As pessoas têm a tendência de imitar. E aí, quem imitar? Qual influenciador ou influenciadora vai fazer com que eu a imite? Tá difícil, mas as pessoas imitam. É bom que se diga que o imitar em si não é em si mesmo bom ou mal, né? Na verdade, se dependendo de quem e do que Sim. imitar. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a ideia de imitar está voltada para a busca por uma referência. Então essa busca por uma referência, aí eu perguntaria: quem de nós, né, aqui não tem certeza de que sua vida é a construção de processo de imitações Sim. de outras pessoas? Porque é normal você, e correto, buscar pessoas para imitar. A famosa teoria da associação. Quando vovó dizia, eu não entendia, eu digo que minha avó era filósofa, né? Dizes com quem anda, quem andas, que eu te digo quem é, né? Quem não escutou isso. Então, vovó já entendia dessa questão da imitação. O perigo está exatamente de não selecionar essa matriz imitadora. Eu acho que estava conversando no bastidor, cara. Eu acho que é interessante aquilo que você estava dizendo, se eu quiser trazer para a discussão. Sim, senhor. O porquê de imitar, compartilhar, isso é interessante. Antes do programa começar, eu estava conversando com o pastor, aprendendo um pouquinho com ele, e a gente comentando sobre essa questão do imitar. Como ele bem falou, a questão da imitação em si, ela não é benéfica ou maléfica, depende do propósito. Por que você quer imitar aquela pessoa? O que levou você a querer ser parecido com aquela pessoa, a usar determinada coisa que ela usa, a comprar determinada coisa que ela vende? Então, tudo isso faz, ou então forma a base pelo qual você está agindo dessa forma. E nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso maior modelo é Cristo. Então, nós precisamos imitá-lo, não é? O que nós podemos imitar em Jesus? Imitar a sua obediência a Deus, imitar a sua humildade, imitar o seu propósito, a sua vocação, o seu amor pelas pessoas, não é? Então, a gente tem em Cristo o nosso maior modelo. E quando nós temos a oportunidade de imitar alguém ou seguir um determinado referencial, a gente deve se perguntar o porquê que eu estou imitando ou seguindo essa pessoa, por que eu estou acompanhando. E justamente falando sobre rede social, né? Que uma expressão bem popular é: fulano, você me segue? Se você me seguir, eu lhe sigo de volta. É justamente o que os jovens fazem, né? Ou então, você segue fulano, você segue aquele irmão, você segue aquela irmã. Essa questão de seguir é muito antiga, né? Jesus, quando ele convocou seus discípulos, uns deles estavam pescando, ele disse: sigam-me. Então os discípulos já seguiam Jesus. Essa questão de seguir é muito antiga, não é? Então por que os discípulos seguiram a Jesus? Porque perceberam que ele não era um homem comum, não é? Eles viram algo a mais. Jesus é o Filho de Deus, ele era o Messias, o prometido, não é? O enviado para poder cumprir a vontade de Deus.
E não somente os discípulos, 12 apóstolos, mas em cada local que Jesus passava, sempre se juntavam grandes multidões. Eu acho interessante porque uma expressão em Mateus, capítulo 5, versículo 1, numa determinada tradução diz que algumas multidões o seguiam. Aí eu fiquei com isso na mente. Se uma multidão já é um grande ajuntamento de pessoas, por que ele disse as multidões? É porque cada tipo de multidão tinha um propósito diferente. Se a gente observar, por exemplo, os escribas e os fariseus, eles seguiam Jesus, mas eles não seguiam para ouvir o que Jesus ia falar. Eles seguiam para encontrar erros nas falas de Jesus, contradições, para querer o apontar. Existia também um segundo tipo de multidão, que era a multidão dos curiosos. Eram aquelas pessoas que iam somente para ver os milagres, para ver o que Jesus ia fazer. São aqueles tipos de pessoas atualmente que não são crentes, não ouvem a palavra, mas ficam curiosos, né, para ver aquele determinado movimento. Tá acontecendo aqui uma live aqui da igreja, Assembleia de Deus, um congresso de jovens, tem tanta gente, eu vou ver o que é que está acontecendo. Então são aquelas pessoas curiosas. Elas não estão ali para criticar, nem estão ali para seguir, é somente para acompanhar. Mas, em terceiro lugar, existia a multidão dos fiéis, que eram aqueles que realmente seguiam a Jesus pelo que ele podia transformar na sua vida. E a gente vê, por exemplo, aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Depois que Jesus terminou de multiplicar, as pessoas começaram a ir embora. Por quê? Porque estavam querendo somente o pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Naquele momento, ele olhou para os seus discípulos e disse, vocês também não vão me deixar, não? Aí Pedro, né, como sempre ousado, ele disse, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, eles estavam ali seguindo a Jesus, não pelo que ele podia fazer por eles, não para criticar, não só para olhar, mas eles estavam seguindo porque era o único caminho que eles poderiam seguir e tomar em suas vidas, porque sabiam que Jesus é a vida eterna. Sem nenhum filtro. Exatamente. Sem nenhum filtro. Outra coisa, fechando essa ideia do imitar, que a gente falou que em si só não é uma coisa ruim, a gente tem que saber o que imitar. Valores não se imitam. Eu não vou procurar uma pessoa influente para imitar valores, que esses valores são construídos e são construídos com o tempo, né? Os valores, eu não vou dizer os valores cristãos, que nós todos aqui somos cristãos, comungamos dos mesmos valores. Mas na família, cada um tem seu valor, né? Vocês, muito embora são da mesma congregação, área 26, né? Praticamente devem conhecerem as famílias, mas quando você vai observar, cada um estabeleceu um valor para a família. Então, esses valores não podem ser desconstruídos. Então, a gente tem que entender que existe a individualidade. Mesmo as coisas boas que podem ser imitadas, elas precisam entender que a pessoa do Caio, a minha pessoa, são pessoas diferentes. Então, eu não devo imitar só porque aquela coisa é boa, mas aquilo é bom para Caio, será bom para mim? Então, a gente tem que ponderar que mesmo a imitação positiva seja necessária, há uma série de outros fatores, de outros vetores que é preciso trazer para a discussão para que, de fato, a gente seja bem sucedido. Amém. O tempo está passando rápido, né? Rapidinho. Eu creio que você que está acompanhando a gente aí nem cogitou em pegar o seu controle remoto. Não faça isso não. Continue conosco, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não chores, que cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. E aquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir.
Glória a Deus, estamos de volta aqui no Espaço Jovem. Encontre agora mesmo o nosso programa nos canais de YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares. Chame todos para assistirem juntos. Estamos conversando hoje sobre o tema comparação é enganação. Para você que está chegando agora, ligando sua TV ou acessando a internet, estamos com o pastor Sérgio Jeremias e o jovem Caio Felipe, abordando aqui este assunto tão importante. Nós vamos falar aí de bens, riquezas, poder. O mundo prega isso, né, pastor? E Jesus disse, essas coisas os gentios procuram. Mas às vezes a gente quer dar uma de Asaf, né? Começar a olhar e dizer, mas por quê? Por que ele está tendo e eu não estou tendo? Enfim, essas armadilhas, pastor. Então a ideia de sucesso são esses elementos que você pontuou aí, né? Riqueza, posses, a pessoa está envolvida numa estratificação social. Então essa é a ideia que o mundo tem em relação a sucesso. Mas à luz da Bíblia, analisando com o texto que a gente viu, ter sucesso é você se sentir realizado por aquilo que é, por aquilo que tem e por aquilo que espera conquistar debaixo da vontade de Deus. Isso é ter sucesso. A gente não tem tudo ainda que quer, mas debaixo da confiança de Deus conquistaremos. Então, quando eu me sinto bem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho hoje e tenho um projeto de vida daquilo que eu espero ter, então essa é a ideia de sucesso. Então está muito longe desse conceito midiático de que sucesso é você ter, é você possuir, é você estar realmente nesse estado social, nessa posição de estado social. Amém. Só complementando aqui a fala do pastor, me veio agora um texto, não é, que está no Salmo 128, é bem conhecido como o Salmo da Família. Não é? O salmista ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eu acho que essa seria uma boa definição de um versículo, né, aplicando para nossas vidas, do que é o sucesso. Eu diria que o temor a Deus é o segredo. Não é? Porque até a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Só pode ser alegre aquele que teme a Deus, que anda no caminho do Senhor. Então o temor a Deus traz a sabedoria, que a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser inteligente, quer ser sábio, tema ao Senhor. Quer ser bonito, tema ao Senhor também. E a Bíblia diz aqui agora, aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ou seja, ele é mais que feliz. E a palavra de Deus ainda completa, e te irá bem. Ou seja, tudo que ele vai fazer vai dar certo conforme a vontade de Deus. Então, sucesso a gente poderia dizer que é temer a Deus. O jovem Wildson, pronunciei certo? Wildson tem uma pergunta para o senhor, pastor. Para o senhor a todos. Amém. Pastor, diante do imediatismo que a gente vive na atualidade e tudo mais, a busca pelo já, a gente muitas das vezes esquece do esperar com paciência no Senhor e quer aquele apressa-te, ó Deus. Então, diante da situação que a gente vê nas redes sociais, todas as pessoas, ou pelo menos aquelas que têm mais sucesso, mostrando que tem aquele sucesso, o que é que a gente, enquanto jovem, deve fazer para aguardar em Deus, esperar os planos de Deus para a nossa vida? Muito bem, Mr. W, né? Um nome bem diferenciado. Muito bem elaborada também a pergunta. Infelizmente a gente vive na proposta do aqui e do agora. Nós queremos, o mundo nos levou para isso, né? Para querer tudo aqui, agora o imediatismo. Mas eu diria isso de forma bem sintética. Primeiro, claro que a gente nos colocar debaixo da dependência de Deus. Ter um projeto. Qual é o meu projeto de vida? Às vezes a gente está conversando com um jovem que quer ser bem-sucedido, mas aí vem a questão da imitação. Eu quero ser bem-sucedido porque Manassés é bem-sucedido. Mas o que é que eu estou fazendo? E aí entra muito bem colocado as suas perguntas. Então, eu diria que tenha o seu projeto de vida e coloque como ponto número 1, né? Traga a Deus para os seus projetos. Ele falou o Salmo 128 e voltando tem um Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela, ou vigia o sentinela. Então a gente pode extrair daí que qualquer elemento, qualquer projeto onde Deus não se faça presente não será bem sucedido. Então ter um projeto de vida. Se um jovem, nós temos muitos jovens que estão acompanhando a programação, tiver um projeto de vida, colocar Deus como centro desse projeto,
E não deixar que Deus faça as coisas com um passo de mágica, que Deus não é o boneco da lâmpada de Aladim, né? Que o cara lá do conto árabe, o Gênesis do conto árabe de Aladim, que enfrega a lâmpada e Deus faz o pedido. Não, você tem Deus no seu projeto, mas aí tem os estudos, nossos jovens, hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de jovens preocupados com o estudo, então Deus é o centro do meu projeto, eu me estudo, eu me qualifico, estabeleço as minhas metas e os meios apropriados para alcançar. Se Deus está no meu projeto, com certeza seremos bem-sucedidos. Amém. E ainda tem aqueles influenciadores, né? Enquanto já se preparam aí para o próximo louvor, irmão Caio, aquelas fórmulas mágicas de enriquecer, né, pastor? Da noite para o dia. Verdade. Eu era auxiliar de serviços gerais, mas em 15 dias fiz 1 milhão. E a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos caem em muitos laços, né? Aí começa, não, dessa vez eu vou por cima agora, vou ser rico. E muitos se suicidaram, pastor. Sim. Caio. Esse precocismo, podemos chamar assim, né? Da fama precoce. A menina morava lá numa favela e de repente começou a cantar funk, ficou rica da noite pro dia. Isso vai passando, né, e vai influenciando essa ideia mágica de que o sucesso, a fama, o bem-estar é adquirido da noite pro dia. Infelizmente tem levado pessoas, quando vai cair na realidade, tem a famosa expressão, cair na real. E quando cai na real e percebe que não é dessa forma, então vem os prejuízos. A gente vê também a questão da interação, né, da internet, porque como o tema está girando em torno das redes sociais, a gente pode ver, por exemplo, a diferença de interações entre uma pregação, um vídeo de uma pregação e um vídeo engraçado, por exemplo, do Instagram. A gente vê que as pessoas não querem aprender, elas querem se divertir. E isso gera aquele grande número de curtidas, né, de visualizações, de compartilhamento, mas nem sempre aquele conteúdo que tem o maior número de curtidas é o melhor. Nem sempre aquele que tem o maior número de compartilhamentos é o mais interessante, né? Então, a gente pode ver que esses algoritmos, né, como o pastor bem colocou anteriormente, eles são colocados para esse sistema, né, para esse padrão mundano. A gente não pode se espelhar nisso, né? A gente não pode se prender aos números, né, a esses algoritmos, né? Até porque o que é que a gente pode esperar de um mundo que rejeita a palavra de Deus? Um mundo que abandona os valores morais. A gente não pode esperar aceitação, não pode esperar elogios desse mundo. Então a gente sabe que é bem mais difícil, né, para o cristão, né, ser aceito, ter essa interação. Se bem que, como eu falei já no princípio do programa, nós devemos utilizar as redes sociais também para pregar, para falar da palavra de Deus. Para influenciar, né? Para influenciar, justamente. A gente precisa sair da posição de influenciados para ser influenciadores, promovendo o reino de Deus nas redes sociais também. E isso interessa muito, né, o algoritmo, né, para essa indústria, né, pastor? Quanto mais visualização, mais ele vai ganhar, o influenciador também vai ganhar e isso vira aquela bola de neve. E aí entra, hoje são chamados os famosos da internet. E quando você vai ver os famosos da internet, é exatamente aquilo que ele está propondo. O conteúdo que é vendido, o conteúdo que é a expressão que no meu tempo não tinha no vernáculo português, viralizou. Quando você vai observar um vídeo que tem lá milhões de curtidas, são coisas muitas vezes insignificantes, ridículas. E aí as pessoas entendem, quando se curte, o nível de abrangência cresce, então o algoritmo vai gerando mais produto nessa natureza. Então as pessoas estão, infelizmente, ciência mais uma vez, que o ser humano, em pleno século XXI, está ficando mais empobrecido intelectual, por conta do objeto de consumo que está buscando nos meios da virtualidade, nos meios eletrônicos. Claro que nada contra um humor, só para eu dar uma ferroadazinha, mas tem muito crente, pastor, que ao invés de influenciar e acaba entrando nessa onda também, de fazer graça, mas só fazer graça, não prega a palavra, não fala de Jesus, quer entrar na onda, né, se amoldando ao mundo. O entretenimento faz parte do ser humano, né? A gente não vai negar a importância do entretenimento, do sorriso. Sorrir faz bem, né? Sorrir faz bem, mas a gente observa que às vezes os conteúdos, às vezes são até pejorativos, né? O sorrir de forma inteligente, criar conteúdo com um senso de humor. Hoje existe até pregações de pessoas que utilizam o senso de humor para que descontraia, que amplie o nível de aceitação, mas aí tem um perigo, como o senhor falou, né, que a gente deve ser agente de influência e não ser influenciado. Então aqui, tira lá, eu mesmo tenho um compromisso de, primeira coisa que eu posto durante o dia é mandar um versículo bíblico, todos os santos dias, mandar um versículo bíblico. Então, não gosto muito de ser uma pessoa que curta esses
meios eletrônicos aí, gosto de fazer minhas pesquisas inteligentes, gosto tenho minhas redes sociais. Eu gosto das suas análises. Gosto de escrever. Eu acompanho o pastor também. Algumas publicações. Eu sei que isso aí vai ser curtido com muita propriedade. Não, porque eu sei que o que as pessoas querem são outro conteúdo, mas eu tenho que ter o meu compromisso. Então, o meu compromisso é usar as ferramentas eletrônicas para propagar o reino de Deus, mandar uma mensagem de encorajamento e coisas dessa natureza. Vamos louvar? Os jovens cantam para Jesus. Admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus, me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, né? Parecia que a terra estava subindo e o céu descendo, né? Verdade. Oh, glória. Bonita, bela. E com certeza para onde a igreja do Senhor vai, lá não tem comparação, né? Seremos um nele, ele em nós. Oh, glória. Não vou dar lugar aqui na terra, pastor. Glória. Deixa eu me acalmar aqui mais um pouquinho. Como é que a gente se liberta de uma vida de comparação, pastor, irmão Caio? Muito bom, né? A gente já está marchando para os momentos finais do programa. Eu quero aproveitar o ensejo que não mandei no início, mandar uma saudação para todos os jovens aí da área 33, da área 66. Inclusive meus filhos são 2 jovens que estão acompanhando a programação. Aos nossos irmãos aí do interior, em Tijucupapa, paz do Senhor Jesus. Bem, como se libertar? Eu coloquei 3 palavrinhas, pode até parecer um pouco técnica, mas faz parte, né? Os jovens são... a primeira é inteligência emocional. Eu escrevi aqui: ter a capacidade de não se deixar levar pela cilada da ditadura da beleza e da grandeza pregada pelas redes sociais. Quando se tem inteligência emocional, você não é fisgado, você não é dominado pelo engano, pela façanha dessa proposta de um influenciador digital, de recorte de vida. Você pode até assistir, você pode até observar, mas aquilo não vai te afetar. Então você não vai se deixar levar pela influência. Então, inteligência emocional, eu acho que essa é a palavrinha, começando de 3, da menos importante para mais importante. Senso crítico, eu acho que isso aqui é para toda a vida. Senso crítico, coloquei aqui, que é a capacidade de entender a diferença entre a farsa do sucesso virtual e da realidade, e saber se posicionar sem se desconstruir. Quando você tem senso crítico, você analisa, você observa, você pondera, você vai saber estabelecer a diferença entre o que é real, entre o que é virtual, a sua realidade, seu corpo, sua posição, e você vai saber separar as coisas, não se deixar influenciar. E a terceira coisa que seria, eu acredito que essa é a mais importante, que é uma cosmovisão bíblica. E o que é cosmovisão? É você colocar, interpretar todas as coisas à luz do crivo da palavra de Deus. Quem eu sou? Quais são os meus valores? O que foi que eu aprendi? O que é que a minha igreja tem ensinado? Então você tem uma cosmovisão bem firmada, chamada de convicções firmes. Então você não vai se deixar levar, se deixar influenciar. Então se eu tenho maturidade emocional, se eu tenho um senso crítico, e se eu tenho uma cosmovisão centrada na palavra de Deus, aí eu posso, com certeza, passar, se tiver que imitar, mas não cair no engano, infelizmente, das redes sociais. É possível, né, irmão Caio? É sim, irmão Manassés. O pastor respondeu de uma forma bem completa, mas é importante a gente fazer uma diferenciação entre você aprender com as comparações e você viver de comparações, né? Se nós olharmos os textos da Bíblia Sagrada, nós encontramos sim algumas comparações que na verdade servem de alerta para nossas vidas. Eu gostaria de citar algumas delas, como por exemplo, a Bíblia cita a diferença entre o justo e o ímpio. Ela faz essa comparação, isso aí está no Salmo 1. A Bíblia também faz menção da comparação entre o servo fiel e o servo infiel, uma parábola, né, que Jesus citou em Mateus 24. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Então existem essas comparações. E por fim, o último exemplo, os 2 construtores, né? Aquele que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia. Existia uma comparação, as situações foram as mesmas, porém as reações deles foram diferentes. Existia o construtor prudente e o construtor insensato. Há uma finalidade nessas comparações, em a Bíblia registrar isso para nós, que são nos ensinar lições espirituais e que também servem de grande relevância para a nossa caminhada cristã. Então, quando a gente faz uma comparação ou tenta aprender com a comparação, a gente precisa fazer algumas perguntas. Para que eu estou me comparando? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Não é? A gente precisa saber sobre as reações. Ao eu me comparar com alguém ou com algo, qual é a minha reação? Eu estou me sentindo superior ou inferior? Que é justamente aquele tópico que o senhor mencionou aqui para nós. E, em terceiro lugar, quais são as consequências dessa comparação? Não é? Elas são consequências positivas ou negativas? Fazem bem para mim, para o meu próximo, para aqueles que estão ao meu redor? Então, são questões que a gente deve ponderar, né, nesse momento de comparações. E a respeito da pergunta, respondendo de forma objetiva, o que nós podemos fazer para evitar ou acabar com essa vida de comparação? Eu citei aqui, gostaria de citar pelo menos 3 tópicos, que é viver de comparação,
faz com que você perca a sua identidade. Ou seja, quando a gente se compara demais a uma outra pessoa, a gente tende a ser alguém que a gente não é. A gente termina perdendo a nossa essência, a nossa identidade. E Deus não quer isso para nós, né? Deus ele fez a todos de uma forma igual, com sua imagem e semelhança, mas com suas particularidades. Cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de agir, sua forma de pensar. Então a gente não pode perder a nossa identidade. Em segundo lugar, viver de comparação faz com que nós percamos o nosso propósito de vida, ou seja, o nosso projeto de vida. Se eu tenho algo traçado para a minha vida, algo que eu planejei e eu tento me espelhar em outra pessoa, fazendo com que a vida dela seja minha, eu estou perdendo o meu projeto de vida, né? A gente precisa ter esse foco, ter essa determinação. E por último, para encerrar, viver de comparação faz com que nós percamos o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Deus preparou para a gente. Quem sabe Deus ele tem preparado um caminho, um trajeto, uma experiência específica para que a gente possa viver e a partir do momento que a gente se compara ou vive com essas experiências de comparações, a gente perca, né, esse norte, essa bússola, esse destino que Deus preparou para a gente. Então isso é importante. A gente não pode ceder à pressão que o mundo faz. A gente não pode ceder a esse sobrecarregamento, pensando, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser aceito pela sociedade. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença. E por mais que a gente não consiga ter a opção de escolher onde a gente nasceu, a nossa condição social, mas a gente tem a opção, né, de melhorar cada dia e alcançar nossos objetivos com a graça e a misericórdia de Deus. Que pena que o tempo vai embora, né? Poderíamos aprender muito mais aqui com o nosso querido pastor Sérgio Jeremias, mas eu quero já agradecer aos jovens que já vieram aqui algumas vezes, né? O visitante, na verdade, sou eu, tá, minha gente? Deus abençoe a todos vocês. Ao nosso querido pastor Sérgio Jeremias, ao jovem Felipe. Pastor, fique à vontade para as considerações. Manassés, Caio, queridos jovens, telespectadores, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui aprendendo. Agradecer ao nosso querido pastor presidente o apoio, pelo incentivo e pela confiança, a produção do programa Espaço Jovem, pelo convite e reforçar aqui, né, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, jovens e os irmãos aí da área 33, 66, minha família, esposa e filhos, e dizer que esse programa para mim foi muito bom, muito sugestivo, que nos faz pensar a imitar a Cristo. Cristo viveu sempre na dependência de Deus, não precisou imitar ninguém. Cristo viveu a vida sempre na expectativa do porvir, e que a gente faça assim também. E Cristo, na verdade, ele não precisava de criar meios artificiais para se conduzir. Se Jesus Cristo vivesse hoje, com certeza ele usaria as redes sociais, mas ele não estava preocupado em quantas curtidas tivesse, né? Porque, aliás, os influenciadores do tempo de Jesus Cristo eram os fariseus. Ele ensinou, não siga, né? Não curta, não viva como eles. Então, certamente Jesus estaria fora deste padrão, mas seria um grande, como ainda referência de imitação. Amém. Pastor, fique à vontade para estar orando por todos. Vamos orar, queremos apresentar neste momento os nossos queridos telespectadores, nossos queridos jovens, que continuemos sendo agentes de influência nesta terra, né? Sal da terra e luz do mundo. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que tu nos deste de estar aqui, Senhor, na escala do nosso pastor para este programa, juntamente com o Caio, o Felipe, aqui na condução deste programa Manassés e os queridos jovens músicos, Senhor. Nós queremos pedir a tua graça, a iluminação do teu Espírito para que nós sigamos os ditames da tua palavra neste mundo globalizado, Senhor, sendo referências, sendo agentes de influência, e oramos, meu Pai, por aqueles que em casa acompanharam a programação, que venham refletir, que não venham aceitar a ditadura do belo, a ditadura da grandeza, pregado por recortes da mídia, apresentado pelos influenciadores digitais, mas que tenha maturidade emocional, tenha sabedoria, tenha senso crítico, tenha sobretudo temor a Ti, para que na verdade sua vida não seja afetada. É o que nós te pedimos e te rogamos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. Até o próximo programa. Paz do Senhor Jesus. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem
precisas descansar.